Em Isaías, capítulo 47, o Senhor Deus ele vai falar sobre a queda da Babilônia. Se você vem estudando comigo aqui desde o início, você vai ver que o Senhor Deus, ora ele usa a Babilônia para o seu propósito, ora ele arruína a Babilônia porque ela se ensoberbece. E assim o é. O Senhor Deus usa a Babilônia para imprimir juízo sobre Judá, por ocasião de Nabucodonosor, quando os cativos, quando Jerusalém é invadida, o templo é destruído e eles são levados cativos à Babilônia. Mas aqui também o Senhor anuncia que a Babilônia será arruinada, o que acontece de fato. O que esse capítulo nos mostra, mais uma vez, é que Deus é soberano sobre as nações, Ele governa todas as coisas. O Deus que governa minha vida e sua vida é o Deus que governa as nações. Então não se preocupe, os governos humanos não podem imprimir pavor no nosso Deus. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final, eu tenho certeza que vai ser bênção sobre a sua vida. Mas antes de continuar, eu lhe convido a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, se está chegando agora, clique no botão vermelho aqui embaixo, ative o sininho e não esqueça de deixar o like, tá? Quando você deixa o like, você me ajuda a pregar o Evangelho. Como? Quanto mais likes, mais o YouTube vai divulgar a mensagem e mais pessoas serão alcançadas. Você pode se tornar membro, clicando no botão aqui embaixo, seja membro, para ter acesso a conteúdo e gravações exclusivas. E se quiser ficar mais próximo, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 47, a partir do versículo 1, está escrito assim: Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. O que o Senhor Deus está nos ensinando aqui? Que o Senhor Deus tem a palavra soberana sobre todas as coisas e situações. O Senhor Deus estabelece, o Senhor Deus tira, o Senhor Deus exalta, o Senhor Deus abate. Com relação a esse versículo, de forma específica, na verdade, com relação a todo esse capítulo, nós precisamos ter em mente que a profecia de Isaías aqui, ela descreve a queda da Babilônia para os persas em 539 antes de Cristo. Ou seja, Isaías profetiza mais de 150 anos antes do evento acontecer, né? Deus usa extraordinariamente a vida de Isaías, é algo realmente extraordinário. O Senhor nos mostra o seu poder, sua autoridade, sua soberania sobre as nações. E ele diz: sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Isso daqui provavelmente é uma referência ao fato de que, quando uma nação era conquistada, eles vestiam roupas de saco, eles vestiam roupas de escravo e parte da sua intimidade corporal ficava aparecendo. Eram roupas que não cobriam muito os seus corpos e isso tinha o objetivo de envergonhá-los mesmo. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Não pouparei ninguém. Por que o Senhor Deus está dizendo isso? Porque quando Nabucodonosor conquista Judá, ele humilha muito o povo de Deus, ele não tem a menor piedade, ele faz coisas absurdas e isso irrita profundamente o Senhor nosso Deus. É interessante notar, e nós vemos isso quando Daniel está na Babilônia, que Nabucodonosor prepara um banquete, né? Ele ordena ali que aqueles jovens comam a mesma comida que ele, e Daniel ele não aceita isso, ele pede para não comer aquela comida e o Senhor Deus, por meio da sua graça, concede que isso seja feito. Mas nós vemos que a todo momento Nabucodonosor está querendo roubar a identidade e a fé daqueles que lhe servem. Um outro momento é quando ele constrói a imagem para si mesmo e pede que todos o adorem. Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvam e acabam sendo lançados na fornalha, e o Senhor Deus também intervém. Então, o que nós vemos aqui é o juízo de Deus sobre uma nação ímpia que se torna orgulhosa, e temos que ter cuidado para isso não acontecer à nossa própria vida.
E talvez você olhe para o contexto global atualmente e veja quantas nações não se comportam de forma arrogante e soberba. Muitas nações da Europa que em sua história trazem o cristianismo, hoje o desprezam. Nós vemos nações como a China, como a Coreia do Norte, nós vemos nações como o próprio Afeganistão, enfim, nós vemos uma série de nações que se levantam declaradamente contra o Senhor Jesus. E essas nações acham que vai ficar por isso mesmo, que nada vai acontecer, mas na Babilônia, na soberania de Deus, nós vemos que no tempo determinado por Ele, elas serão julgadas. O texto continua, a partir do versículo 5, diz assim: sente-se em silêncio, entre nas trevas, cidade dos babilônios. Você não será mais chamada rainha dos reinos. Sente-se em silêncio, entre nas trevas. O que o Senhor Deus está dizendo a ela aqui? Você agora viverá sozinha. Você agora viverá em cativeiro. Quantas pessoas não estão vivendo suas vidas exatamente assim? Pessoas que em um momento tiveram uma vida, digamos assim, muito boa, muito abastada, mas desprezando ao Senhor Deus. Asaf, ele inclusive tem essa percepção no Salmo 73, e ele olha e vê a prosperidade do ímpio e ele deseja, ele sente inveja do ímpio, porque o ímpio não está nem aí para Deus e prospera tanto, mas o Senhor Deus fala ao coração de Asaf e mostra que o futuro do ímpio é um futuro que só o levará à ruína, seja nessa vida ou seja na eternidade, indo ao inferno. E aqui no caso da Babilônia, nós vemos como isso acontece aqui ainda nessa vida. Muitas vezes as pessoas se apegam a seus cargos, a sua posição social, ao quanto ganham, a sabedoria que tem muitas vezes para gerar riqueza, e isso faz com que elas pensem que não precisam de Deus. Elas acham que elas são o seu próprio Deus. Mas na Babilônia nós vemos como Deus é soberano. Uma hora, qualquer um de nós pode estar em cima, lá em cima, vivendo, sabe, coisas incríveis, mas basta uma ordem do Senhor Deus e nós estaremos humilhados lá embaixo. É muito importante que nós tenhamos humildade para viver na presença do Senhor Deus e usar os nossos recursos para a sua glória. Versículo 6. Fiquei irado contra meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos você pôs um jugo muito pesado. O que é que o Senhor Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, Babilônia, por causa da minha ira contra Judá, eu os entreguei em suas mãos. Eu fiz com que eles se tornassem seus escravos, mas vocês não demonstraram misericórdia para com eles. Mesmo os idosos, meus irmãos, mesmo os idosos foram humilhados e trabalharam pesado, ou seja, não houve misericórdia por parte da Babilônia com relação ao povo de Deus, e isso deixou o Senhor Deus bastante irado. Versículo 7. Você disse: continuarei sempre sendo a rainha eterna, mas você não ponderou estas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Quantos de nós muitas vezes não comete esse erro aqui, irmãos? Achamos que o que temos, que o que somos, vem de nós mesmos, das nossas habilidades. Continuarei sendo sempre rainha, continuarei sempre governando, ninguém jamais poderá me derrotar. Era assim que pensava a Babilônia, mas o Senhor Deus, por meio da sua soberania, lhe impôs juízo e julgamento. A Babilônia não considerou a soberania de Deus, nem refletiu no que poderia acontecer. Muitos de nós, mesmo cristãos, estamos cometendo esse erro de não considerar a soberania de Deus. Eu gosto muito do livro de Isaías, porque a todo momento Isaías está falando sobre a soberania de Deus. Deus é soberano sobre as nações, Deus é soberano sobre os governos, Deus é soberano sobre a sua vida e sobre a minha vida. Deus é soberano sobre todas as coisas, quer eu tenha consciência disso, quer eu não tenha consciência. Mas quando eu tenho consciência de que Deus é soberano, isso ajuda muito a minha fé e a sua fé. Quanto mais eu e você conhecemos a soberania de Deus, a sua grandeza, seu poder e sua autoridade, e nos submetemos a elas,
Mas, meus irmãos, a nossa fé e o nosso relacionamento com Ele é saudável. Quem tinha muita consciência dessa soberania? Jó. O apóstolo Paulo tem muita consciência dessa soberania. Ele ora a Deus pedindo que o Senhor Deus tire o espinho da carne e Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se revela na sua fraqueza. Então Paulo diz: então eu me gloriarei, passarei a ter prazer nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. O que é isso? Consciência da soberania de Deus. Não sei o que Deus pode estar permitindo à sua vida nesse momento. Eu não sei, mas saiba que na soberania de Deus é necessário que você viva isso, que você passe por isso, para que você cresça, para que você amadureça, para que você conheça mais ao Senhor dia após dia. Amém?